E seguindo aqui com as nossas aulas, para você que está precisando aprender francês e alcançar a fluência, tá? Eu vou te ajudar com meus vídeos. Se você não assistiu às aulas que já foram publicadas, que vem antes dessa aqui, eu te convido a ir lá assistir e voltar aqui. Se você já assistiu, e me conte, aliás, se você está gostando das aulas que eu tô te dando para te ajudar a estruturar aí o seu francês, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário, de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Eu te ajudo, você me ajuda, et ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Ou seja, maravilhoso. É maravilhoso. Você aprendeu mais alguma coisa em francês, d'accord? Salut à tous, aqui é a Manu do Francês Fácil e bem-vindos, bem-vinda a você, bem-vindo a você a mais uma aula comigo. Vamos lá! Nesse vídeo vocês vão aprender alguns países, vão aprender a noção de artigos aí e tudo mais. Mas aí a gente vai trazer esse aprendizado leve, tranquilo, sabe? Você vai dando continuidade e o seu conhecimento em francês vai aumentando, d'accord? Pegou seu caderno? Então, on y va! C'est parti! Na aula passada você aprendeu algumas nacionalidades, né? Eu te ensinei brasileiro, brasilienne, francês, italiano, tá? E agora a gente vai aprender o nome de alguns países. Mas com esse eu não quero apenas trazer um vocabulário assim aleatório para você. Eu quero que você entenda que, como em português existem países masculinos, femininos e plural, tá? Então, e com tudo isso a gente vai introduzir essa noção de gênero, de singular, plural, no seu vocabulário e no seu aprendizado do francês. Como em português a gente diz o Brasil, em francês c'est le Brésil, le Brésil. O Portugal, le Portugal, le Portugal. Repete depois de mim, tá? Vai treinando a sua pronúncia aí em francês. O Canadá fica le Canada, le Canada. O México c'est le Mexique, le Mexique. Alguns países femininos em francês. A França é la France, la France. A Suíça é la Suisse, la Suisse, la Suisse. Olha a Bélgica, gente, a pronúncia do L como é. La Belgique, la Belgique, la Belle, Belle, la Belgique. A Costa do Marfim, eu acho, sei lá, enfim, um país africano que eu só conheço o nome em francês, gente, mas acredito que em português seja isso. A gente diz la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. E para terminar, a Grécia, la Grèce, la Grèce, la Grèce. E a gente aprende aqui que o E acentuado ao contrário, assim, é um E bem aberto, tá? La Grèce, la Grèce, la Grèce. Então, já nesses exemplos de masculino e feminino, você entendeu que o em francês é le e a em francês é la. Le, la. Repete aí comigo. Le, la. Le, la. Le, la. E daí eu vou te ensinar algo que não tem em português, porque assim em português a gente tem o O, a gente tem o A, verdade, mas tem algo que não tem em português, gente, que é muito importante em francês. Lembra que eu te disse nas aulas anteriores, não lembro qual, mas eu te disse que o francês é uma língua de sonoridade? E por causa dessa necessidade de buscar uma sonoridade harmoniosa, existem muitos fenômenos que acontecem na escrita do idioma para que a pronúncia ela seja mais bonita, mais melodiosa e tudo mais. E um desses fenômenos é quando a palavra começa com vogal, o le e o la deixam de existir para dar espaço a um L apóstrofo, tá? E a gente vai ver um exemplo com alguns países que começam com vogal. Por exemplo, em português é a Itália, em francês a gente não pode dizer la Italie. Por quê? Porque Italie começa com I, então a gente vai dizer l'Italie, l'Italie. A Itália, l'Italie. A Índia também a gente não pode dizer la Inde, tá errado, você vai dizer l'Inde. Lande. Tudo pronúncia que você já conhece, né? IN-AN, lande. Lande. Repete comigo. E a Alemanha em francês é l'Allemagne. L'Allemagne, l'Allemagne. Então aqui a gente tem um L bem pronunciado, l'Al,
l'Allemagne. E aqui a gente tem um GN. E o GN, note aí na sua parte do seu caderno, onde você anota coisas sobre a pronúncia do idioma, que o GN corresponde basicamente ao NH do português. É por isso que a gente não diz em português daria l'Allemagne, sei lá. A gente não diz EG, a gente diz l'Allemagne. L'Allemagne. Existe algumas palavras onde você não vai ler assim como nhã, você vai ler como GN, mas são bem mais raras, então guarde em mente que o NH do português em francês, o som é produzido com GN, como na palavra magnifique. E eu aproveito para trazer essa palavra na sua vida porque eu ouço muita pronúncia errada com ela. A gente não diz magnifique, a gente diz magnifique. Magnifique. Então, é magnífico, fica c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. A gente também tem a Inglaterra, que fica l'Angleterre. 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 A Espanha é l'Espagne. L'Espagne. Olha o nosso NH aqui aparecendo de novo. L'Espagne. E para terminar, a gente também tem países que são no plural, como em português, os Estados Unidos, e o plural vai ficar les États-Unis. Les États-Unis. Se eu ler sem a ligação, fica les États-Unis, mas eu vou fazer uma aula específica sobre a ligação em francês, mas saiba que quando você tem o le e a palavra que vem depois começa com vogal, você tem que ler, vai dar uma ligada e vai dar um som de Z na vogal que vem depois. Então fica les États, les États. Então o S do final ali também cola com uni e fica les États-Unis. Repete comigo. Les États-Unis. Les États-Unis. E o nome de um país no plural que não começa com vogal tem les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Então aqui a gente vai ter o nosso le. Como não começa com vogal, você não liga nada, né? Fica les Pays. Pays. Eu já te ensinei a pronúncia do Y depois do A. Então fica Pays-Bas. Pays-Bas. Les Pays-Bas, tá? Esse no final de palavra também não é lido, tá? Les Pays-Bas. E como país tem as Filipinas, em francês c'est les Philippines. Les Philippines. E com esses países você entendeu que os em francês é les. Les, tá? Os é les. Então o é le, os les. Le, les. Le, les. Um é mais fechadinho o bico. Le, les. Le, les. Le, les. Ok? E uma coisa boa do francês, gente, é que quando você está no plural, não existe os e as em francês. Não é como em português, onde você vai dizer os meninos, as meninas. Não existe. É tudo le. Isso mesmo. Então, existem palavras que, se você ouvi-las no plural e não saber o gênero delas em francês, você pode até ficar confuso sem saber se a palavra é masculina e feminina. Mas vamos pegar o exemplo de os meninos, as meninas. Fica les garçons, garçon é menino, les garçons e les filles. Les filles são as meninas. Les garçons, les filles, tá? Porque os e as em francês é a mesma coisa, é tudo les. E nessa pronúncia aqui você aprendeu fille, fille. Então grave que em francês, ILL, você dá uma prolongada aí no I. Então fica les filles. Repete comigo, les filles. Les filles. Então, se eu dar uma resumida no que eu te ensinei, né, entre le, la, L apóstrofo, le, se eu pegar a palavra, duas palavras que começam com vogal e que você não conhece o gênero. Se eu dizer l'école, l'école, l'avion,
l'avion. Um é escola, o outro é avião. A escola, o avião. L'école, l'avion. A escola, o avião. Se eu colocar no plural, fica les écoles, les avions. Les écoles, les avions. Então, se você não conhecesse o gênero da palavra école, que é feminino, escola, né? La école fica l'école, e você só ouvir no plural, você pode ficar confuso aí, tá? Então, grave bem essa noção de que o L apóstrofo, ele vai ser usado para palavras que começam com vogal, que elas sejam masculinas ou femininas, e o le para palavras no plural, que elas sejam masculinas ou femininas. Bom, pessoal, eu acho que essa aula já tá boa, tá? Eu acho que você já aprendeu bastante coisa e eu vou deixar um desafio aqui pra você pra gente terminar essa aula com a sua participação, tá? Escreva nos comentários um país que você gostaria de visitar. E a estrutura vai ficar assim, d'accord? Je voudrais visiter la France, por exemplo. Eu gostaria de visitar a França. Je voudrais visiter la France, tá? Então, pega essa estrutura, que é eu gostaria de visitar a França, eu coloquei França como exemplo, mas você pode colocar outro país, o país aí, um país que você gostaria de visitar, tá? Escreve aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz em ver a participação de vocês, em corrigir se vocês precisarem e tudo mais, d'accord? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Eu tinha previsto uma aula um pouquinho mais longa, mas como eu sei que você está começando aí com o idioma, eu não quero trazer assim muito conteúdo para não deixar também um negócio muito pesado, tá? Me escreva nos comentários se ficou claro, se ficou confuso, quais são as suas perguntas e eu vou responder com o maior prazer. Não esqueça, como eu falei, de deixar o seu comentário, o seu like, que me ajuda bastante, e de compartilhar com pessoas que também estão aprendendo francês, d'accord? Et on se voit bientôt. Nós nos vemos em breve. Salut!